mais uma noite aqui com vocês, mais uma noite cheia de carinho, amor, entrega e traçando um caminho de evolução espiritual que a gente tem traçado. Outras pessoas já têm traçado esse caminho com mais tempo. Cada um que está aqui, tenho me conectado assim, pessoa, pessoa vem trazendo a outra, e a gente vai se conectando, né? Um de cada vez vem vindo. E aqui propriamente dito do Grupo Mandala já há 2 anos, né, estamos caminhando para 2 anos de aprendizado e crescimento e evolução espiritual. No meu aniversário, eu ganhei uma placa, essa aqui ó, ganhei domingo, essa aqui. Acredito que não vai dar para vocês lerem, porque como é selfie, né, a câmera frontal fica desregulada. Mas eu vou tentar mudar aqui a câmera para ver se vocês conseguem pegar de frente. Ver aqui. Deixa eu mexer aqui na configuração. Ver. Estão conseguindo ler? Eu não fugi das minhas tempestades. Eu fiquei para lavar a alma, e de chuva em chuva aprendi a ser sol. Vou ler de novo. Eu não fugi das minhas tempestades. Eu fiquei para lavar a alma, e de chuva em chuva aprendi a ser sol. Olha que bonito. Vamos ler de novo, que ficou tão lindo. Eu não fugi das minhas tempestades. Eu fiquei para lavar a alma, e de chuva em chuva aprendi a ser sol. Então esse foi um dos presentes que eu ganhei de aniversário. E interessante que a pessoa que me deu essa placa disse que procurava algo que me lembrava e achou que isso se identificava comigo. E eu também me identifiquei. Quando eu li, eu fiquei assim: "Me define", porque se eu tô aqui hoje com vocês e a gente tá nesse processo de caminho de evolução e espiritualidade, foi porque isso nos moveu a nos encontrar nesse caminho. Eu não teria chegado até aqui se eu tivesse fugido dessas tempestades. E eu acabei encontrando essas tempestades, enfrentando, permanecendo muitas vezes nela, né. Eu fiquei para lavar minha alma. E quando eu dei de cara com algumas dores já na infância ou na adolescência, eu fiquei ali nessa chuva, me lavando, porque essas dificuldades, elas me lavaram de uma forma que eu não entendo. Hoje eu me sinto mais fortalecido. Essas dores, elas não são sombras para mim. Quando eu lembro delas, eu lembro que elas me ensinaram, me forjaram. E eu entendi que essas dores, não no momento que eu tô atravessando, que no momento que a gente tá atravessando um momento de dor, é absolutamente terrível. Mas depois que eu passei pela dor, né, uma por uma, eu fui vendo que elas vieram para me resgatar de alguma forma, né, como a história que eu já contei para vocês do câncer que eu tive. Foi um momento muito forte que eu me despertei, me resgatei e me amadureci de uma maneira tão grande quando eu tinha 11 anos para 12 de idade. E aquilo eu me vi tendo que amadurecer, tendo que saber sobre os meus remédios, cuidar do meu curativo, saber servir a cada tratamento, entender. Eu lendo hemograma e discutindo com o médico e vendo qual a melhor conduta para mim, eu já aquela coisa assim, e eu me entreguei, assim. E então todas as coisas que acontecem, eu realmente não fujo da raia.
Eu tô ali me molhando, eu tô ali vivendo, e é isso que me permite estar aqui e dividir com vocês. E muitos de vocês fazem isso, porque cada um que foi se conectando comigo foi se abrindo. Alguns vieram da terapia, outros porque o outro veio, aí indicou, e aí a gente foi se conectando. Mas todos vocês que estão aqui hoje têm uma capacidade de se abrir. Vocês também não fogem da tempestade de vocês. Porque a partir do momento que vocês estão aqui e entram num grupo como esse, sabendo para que é, e muitas pessoas querem uma roda de descontração, uma roda de bagunça ou de qualquer coisa assim, não que seja ruim. Todos nós precisamos de tudo. A gente precisa do equilíbrio realmente, da concentração, da espiritualidade, e também do mundo, porque somos seres do mundo também. A gente precisa de outros estímulos, estímulos sexuais, estímulos de divertimento, enfim, de só simplesmente uma diversão pura. Mas vocês se abriram, vocês têm essa capacidade de se abrir e encontraram que esse grupo pode ser um canal de transformação espiritual, pessoal, de enriquecimento. E isso faz com que vocês também sejam essas pessoas que estão procurando, estão em busca de também sair da casca, de trocar de pele. Vocês também acreditam que não dá para passar a vida toda sendo a mesma coisa, porque isso é estacionar na vida. A gente não é a mesma coisa. Você não é a mesma de 10 anos atrás. Não tem como, porque 10 anos atrás você não tinha passado pelo que você passou nesses 10 anos após. E querendo ou não, as pessoas que a gente vai convivendo, o que a gente vai passando, o que a gente vai encontrando ao longo do caminho, vai forjando quem nós somos. Eu não sou Vinícius sozinho, eu não sou uma alma sozinha, embora eu trago muita coisa inata, igual eu estava vendo meu mapa numerológico que eu fiz essa semana e também vou dar uma dica aí para vocês, vou colocar lá no grupo, para vocês fazerem mapa numerológico e saberem quais habilidades que vieram com vocês, as coisas que vieram com vocês. Eh, mas ao longo de forjar meu caráter, foi a partir da convivência que a gente tem com a mãe, com o pai, com a família, com a escola, com o grupo religioso. Nosso caráter, a nossa identidade, ela é construída a partir também da nossa interação social. A nossa interação social, ela é responsável por parte dessa identidade que a gente vai construindo. Por isso eu coloquei no grupo essa frase e disse para vocês pensarem. Então, quando eu falo isso, eu não fugi das minhas tempestades, eu fiquei para lavar a alma, e de chuva em chuva aprendi a ser sol. Qual é a lição que você teve na sua vida, na qual você aprendeu a ser sol? Se alguém quiser, pode abrir o microfone ou colocar algum relato aí no chat. Como que você aprendeu a ser sol? Em que momento da sua vida? O que que você superou? Qual foi sua virada de chave? Pode falar resumidamente, mas se você quiser dar um depoimento, que eu acredito que isso contribui muito para a evolução também do outro. E quando você fala sobre você e sobre uma coisa que você superou, você também tem mais uma oportunidade de se ouvir. Então, se você tem algo para contribuir, só ligar aí o microfone, levantar a mãozinha e também falar. É importante falarmos, trocar. Então, alguém gostaria de dividir alguma coisa? Ah, Algum? eu queria falar. Então, fala. Pois eu. Eu acho que a minha virada de chave foi quando, há 12 anos atrás, eu sofri um acidente de carro e foi muito difícil, eu quase morri, né, eu quebrei, eu tive fundamento externo, do osso externo,
quebrei todas as costelas da frente, quebrei o fêmur, quebrei o braço, quebrei o acetábulo, eu me quebrei toda. Mas graças a Deus eu estou aqui. Depois do acidente foram 7 cirurgias para continuar de pé, foram, né, 6 meses de cadeira de rodas, mais 3 anos de muleta, então 3 anos e meio até continuar de pé, sem muleta e sem cadeira de rodas. E depois disso, eu mudei muito, muita coisa na minha vida, porque eu entendi que se Deus resolveu que eu tinha que continuar nessa vida, ele tinha um propósito para a minha vida. E tinha que ser da melhor maneira, tinha que ser da melhor maneira possível, tinha que ser a melhor pessoa possível, tinha que fazer o melhor possível, porque ele permitiu que eu continuasse aqui. E eu sou muito grata a Deus e à espiritualidade maior por me permitir continuar. No ano de 2013, o meu maior troféu foi o meu neto João Marcelo. E todos os dias eu agradeço a Deus por ter vivido esse ano, por ter mudado tudo na minha vida depois disso. Bonito. E acredito que quando você estava passando por isso, no meio de você evoluir da cadeira para cadeira de rodas, né, da maca para cadeira de rodas, depois para muleta, outras coisas você começou a andar emocionalmente e mentalmente. Acredito que de repente você encontrou outras coisas que estavam acamadas e que dentro de você e você precisou a colocar para cadeira, depois para muleta e depois para andar. E quando você fala que voltou, depois de 3 anos e meio a andar, tiveram algumas muletas internas que você também conseguiu abandonar, né. Você enxergou isso? Pode ter certeza. E muita coisa teve que ser diferente, porque eu precisava respirar, fazer a vida andar diferente para poder ficar bem. Muito bom. Parabéns pela sua superação, pela sua força de vontade, pela sua garra. Denise colocou: "Tô sem voz, só por mensagem mesmo". Tempestades foram várias, mas me tornar sol, acredito que está ocorrendo agora. Estou me conhecendo, me priorizando, fazendo projetos que até então era. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Sinto uma nova fase, a fase da Denise, o eu. Muito legal. Denise, lê isso de você. Já que você tá sem voz, se você me permite, eu posso compartilhar alguma coisinha sua através do meu olhar. Só botar um ok que eu falo aqui. Bota a boca no pode sim. A Denise, ela teve um diagnóstico, né, de fibrose cística pulmonar. Me corrija aqui. Tem aquele filme que fala, né, a 5 passos de você, que conta, né, uma história, depois vocês procuram uma história, é um romance, mas exemplifica um pouco como que, esse diagnóstico ele impacta. Muitas das pessoas, não conseguem passar da adolescência, chegar na fase adulta. E aí a Denise transplantou os 2 pulmões e nasceu de novo, então ela comemora 2 datas de aniversário. E agora ela tá caminhando pra quase 50, tá com uns 40 e poucos já, né, Denise? 40 e poucos anos. E eu me identifico porque, assim, quando a gente tá num momento de passando pela doença, acho que a Poeci também pensou nisso,
a gente vê que as pessoas que vão caminhando com a gente, e a Denise vai fazer 48 amanhã. A gente vai vendo que, na verdade, tem 3 pessoas aí no grupo que vão fazer aniversário essa semana, né? Denise amanhã, e a Poaci e Ana Cristina na quinta, dia 24. Então, cheia de leonina. O que que acontece? Quando a gente está passando por esse momento de dor, né, ou de doença, a gente vai pensando muito que a gente está sendo um peso para alguém que está ajudando a gente. E muitas das vezes a gente esquece que a gente já ajudou muito o outro, que a gente também pode ser uma pessoa que faz pela pessoa, pelas outras pessoas. E tudo vai girando muito em torno. Então, como a Denise, por mais que tenha passado por esse processo de superação, e hoje em dia faz, até hoje faz controle, do quadro, né, para sempre estar estabilizado, a gente, isso vai tomando um destaque muito grande na nossa vida que a gente pode esquecer de outras coisas que é importante para a gente. Enquanto mulher, enquanto um ser humano, enquanto uma pessoa que está se desenvolvendo, crescendo, se transformando. E a Denise, quando ela relata, né, que agora ela percebe que ela é o sol da própria vida, que ela é o centro da sua vida, é como se ela tivesse se reconhecendo e se livrando um pouco daquilo, da contagem regressiva de vida. Porque a partir do momento que te dizem que você não chega na fase adulta, que você vai morrer, parece que você tá sempre morrendo e esquece de viver. E agora a Denise tá lembrando que ela tá viva e ela pode viver muito mais. E que no mesmo momento que aquela estimativa não foi verdadeira, de tipo, expectativa de vida, continua não sendo. E que ela pode mais por isso. Então, 48 anos, ela tá aí, então virando a sua chave aos 48. Então, gente, não tem tempo pra gente virar a chave. E a gente não precisa virar a chave só uma vez na nossa vida. A gente pode virar sempre a chave quando necessário e quando a gente identificar que tem uma porta que a gente precisa entrar. Olha, falei aí, ó. Então vamos pro outro relato. Tem mais relato aqui. Samira, não sei se virei sol, mas sei que sobrevivi e estou aqui. Primeira coisa foi a perda do meu filho, também o mais forte. Segunda foi o acidente que quase me deixou tetraplégica, mas fiz da cirurgia, reconstruir o final da coluna e continuo aqui. Mais recentemente, esse acidente que não sei explicar e me faz não conseguir andar normalmente e precisar de uma muleta. Mas perto hoje está a cirurgia. E mais uma vez me recomponho e seguirei em pé. Tem outras coisas, e como diz uma vizinha, e até outras. Pessoas às vezes me dizem: o golpe vem. Você cai e ao levantar, levanta sorrindo. Aprendi que o choro não me levará a nenhum lugar. Já o sorriso a cada dia me melhora e me faz seguir. Ah, muito bonito. Obrigado por compartilhar também, Samira, a sua história de superação. Você sempre tentando eh, pular os seus pedaços, se renovar, se reconstruir, se reerguer, se descobrir. Isso é muito bonito em você também. Mais alguém gostaria de falar, de ligar o microfone? Posso falar? Pode. Boa noite, pessoal. Tudo bem com você? Com vocês é mais um prazer de estarmos juntos, né? E a minha história de superação, né, começou dia primeiro. Também temos um leãozinho aqui, ó. Dia primeiro. Aham. Bem, tudo começou, né, quando eu engravidei, né? Eu esperei me casar, fazer tudo certinho, né? Eu tive uma gestação maravilhosa. O Juninho nasceu e quando foi de 6 para 7 meses de vida veio o diagnóstico, né, dele. Ele teve uma febre
e dessa febre desencadeou uma crise convulsiva. E daí, né, a gente fizemos vários exames, né? E nós descobrimos que ele nasceu sem o hemisférico direito do cérebro e o esquerdo muito afetado, né? E isso ocasionou como uma paralisia cerebral, né? E desde então aí começou, né, a, as terapias, a idas e vindas, né? As crises começaram a aumentar, e ele passou a ter na base de umas 60 crises por dia. E foi muito difícil, né? Ao longo desses 23 anos, quase 24 anos. E desde aí veio a separação, né, do pai. Foi muito doloroso, tanto para mim quanto para ele também, que era um pai assim, muito presente, né? E ele achou mais conveniente, né, virar as costas e viver a vida dele. E com isso eu pensei que eu não fosse assim ter a, uma capacidade, né, de viver. Como é que eu parei para pensar, meu Deus, como é que vai ser? Será que eu vou dar conta disso? Eu não vou dar conta sozinha, eu não vou dar conta, né? E cada dia as coisas foram acontecendo, o tempo foi passando e eu fui superando, né, os obstáculos. O Juninho foi cada dia que passa, a gente conseguimos, né, uma grande melhora nele, né, aquele diagnóstico que o médico falou lá atrás, né, que não ia andar, o César andou, não ia falar, o César fala, não ia enxergar, o César enxerga, não ia ouvir, o César ouve, né? E talvez seria um deficiente mental, e ele superou esse diagnóstico todo. E de mais ou menos uns 3 anos para cá, né? Vamos resumir a história, que é muito longa, foi a vinda do Vinícius na nossa vida, né? Que que está me ajudando muito, muito, muito com o César. E também ele agora depois também dessa dieta cetogênica, né? Que ele passou de 60 crises, às vezes ele tem 3 crises. Tem dia que não tem nada, no máximo que chega a 24 crises por dia, né? E eu fico assim olhando, sabe? Ele transformou a minha vida. E às vezes a gente acha que a gente não tem força, a gente não tem. As pessoas conseguem impregnar dentro da mente que a gente é incapaz. E nós não somos incapazes, né? Basta você deixar aflorar aquilo que tem dentro de mim, que eu deixava aquilo ali fechado, né? Achando sempre que eu era aquilo tudo que as pessoas falavam, que eu não ia conseguir, que eu era incapaz, de como é que eu ia lidar com isso tudo sozinho, e nós estamos aí, né? Cada dia que passa superando, e com ele, e através dele, ele me levou a certos lugares que eu nunca imaginava na vida em pisar, eu nunca imaginava na vida de ter assim, uma palavra, né, para poder ajudar outras mães. E eu vejo que hoje, gente, diagnóstico não é sentença para ninguém. Diagnóstico não é. A gente não pode parar. Parar no tempo, parar para deixar as pessoas diminuir você, que não é nada disso, sabe? E é mais um dia. Eu uso muita filosofia do ar, né? Só mais um dia. Muito obrigado pela sua fala e parabéns. Não está dando para ouvir você falar, não. Isso.
Obrigado pela sua fala e parabéns, porque eu escuto vocês e vou vendo quanto que vocês conseguem, cada dia que passa, falar melhor sobre vocês, mais Uhum, consciente do que viveram e do que vivem, e mais esperançosas, mais fortalecidas, com mais vontade de crescer e com mais vida também. Então você pega uma coisa tão dolorosa e traz um ensinamento com essa voz que traz mansidão, traz conforto, traz coragem e torna que parece que nem existiu desespero, aflição, né, que a gente sabe que teve, e uhum, você não, mas assim, essa doçura na voz, essa mansidão, mostra a capacidade que você tem de ser resiliente e que você não desistiu de superar nada, tá. Então, uhum. parabéns. E aí eu pergunto, tem mais alguém que queira compartilhar mais uma coisinha? Eu vou ler aqui o da Denise, tá, que a Denise falou, por último: "Verdade, não era para passar dos 18. Pré-tran Pré-transplante 2 anos, esperei 5, pós-transplante mais 5, parei 16 anos, enfim, diagnóstico não é sentença. Estou aprendendo isso, junto com outras coisas da vida." Uhum. Verdade, gente. Não vamos dar sentença para nada na nossa vida. A É vida é verdade. o agora, né. Nós viemos superando muita coisa, né, meu bem? E Muita coisa. Vamos superar muito mais. Nós temos uma lenda de axé. viver muito, nós temos muita gente e nós dois temos que estar de mãos dadas para poder ajudar. Então mais alguém quer Muito falar? certo. Mais alguém? Então vamos começar a nossa meditação, né. Então a gente já sabe que durante a meditação, prepara um copinho com água para ficar do seu lado, para ser fluidificada, para tomar quando estivermos terminando. Uma posição confortável, num lugar confortável, para poder a gente conseguir se conectar. Vai pegar, vai colocar o celular do lado, fechar os olhos e se concentrar só em ouvir a minha voz. Se por algum momento não for mais concentrando na minha voz e a sua mente for indo ou caminhando para um sono, para um estágio de desprendimento, também ok, tá, porque estamos amparados pela nossa egrégora desse grupo e o anjo da guarda, o mentor de cada um de vocês. Então, nesse momento, vamos na nossa posição confortável com a água do nosso lado, iniciar uma respiração profunda. Vamos fazer aquelas 3 respirações, né, para desprender, tirar o peso. Vamos lá, puxando tudo pelo nariz e soltando tudo pela boca rapidamente. Puxando tudo, puxando. Depois dessa forte respiração, vai deixando o seu corpo encontrar o ritmo certo para você respirar. O ritmo certo é aquele seu ritmo. Então vamos respirando tranquilamente, no seu ritmo, puxando e soltando ar. O seu corpo começa a entender que você está num processo de relaxamento. Então, seu corpo, o seu cérebro vai se conectando, se comunicando. É uma comunicação mais sutil, mais fina, entendendo que seu corpo está experimentando uma sensação de paz. E isso vai se estendendo.
bem tranquila, bem serena, permitindo que a paz possa adentrar no seu coração. Isso, mantenha a respiração. Agora você vai visualizar uma luz muito, muito branca que invade o seu campo mental agora, sua tela mental. Você só consegue ver um clarão branco surgindo na sua vista fechada. É uma luz branca que vai iluminando seu campo mental. E agora, para a gente sutilizar mais o nosso corpo, vamos passar por uma ferramenta de limpeza. Você agora se vê no centro de uma espiral da cor violeta. Uma espiral na sua volta e ela gira, 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 gira e vai girando, e vai girando, e vai girando. E na medida que essa espiral vai girando, você vai sentindo toda a limpeza que ela está fazendo, desprendendo de energias que você pegou, que passaram, energias que você acumulou, energias nocivas que você mesma produziu. Mas essa espiral vai transmutando, 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 transmutando e vai te deixando mais leve, bem mais leve, bem mais leve, bem mais leve, bem mais leve. Hoje nós vamos nos conectar com 5 elementos. Logo nesse primeiro momento, a gente vai se conectar com o éter, que ele é conhecido por uma das manifestações como o quinto elemento, elemento espiritual. Então agora, vocês são seres espirituais e vem uma força muito grande espiritual abraçando a cada um nesse instante. Uma força espiritual que te faz transcender, que expande sua consciência, que te eleva, que te fortalece espiritualmente, trazendo uma camada de proteção para o seu campo áurico e energético. Vai te permitindo aumentar seu padrão vibratório, elevar sua energia vital. Agora é um momento super intuitivo e espiritual que está sendo amplificado em você. Receba essa energia e potencialize o quinto elemento em você. Agora, vamos nos conectar com o elemento terra. Nesse momento, você se imagina pisando em terra. Pode ser folhas, pode ser um chão cheio de folhas e terra, pode ser uma pedra de cachoeira, pode ser a areia da praia, pode ser uma estrada. Mas se visualize com os pés no chão, porque agora estamos trabalhando o elemento terra, estabilidade na sua vida, segurança. Você agora se sente muito segura de si, sentindo que você pode, que você é capaz, que você tem toda a estrutura necessária para se mover. Você consegue caminhar
dar passos, porque você tem caminho e você pode caminhar. Você tem caminho e pode caminhar. Pisa com firme nesse chão, sente que você tem a sua segurança, a sua estabilidade e a sua força de seguir. Que agora você está fortalecida com o elemento terra. Agora, nesse momento, com os olhos fechados, visualizamos o sol, o grande sol. Se veja em pé, depois de se conectar com o éter e a espiritualidade, a terra, pedra, a areia, as folhas. Com a terra, agora você recebe fogo, e o fogo está sendo representado pela luz solar que te ilumina, que te traz renovação energética, que ilumina o seu chakra coronário e todos os seus outros chakras. O fogo é a capacidade de transmutar, de renovar, de agir, de seguir em frente. É a chama da vida, a energia vital. É a vida pulsando em cada ser humano. O fogo, o sol, é a chama que nos mantém vivos. É a força, é o poder que você recebe nesse momento. O poder para a sua vida. Agora, nos conectamos com o ar. Eu quero que você se visualize cercada de ventos, balanço de árvores, folhas voando, uma ventania bem grande. É o poder da consciência, é o poder mental, é o ar, é o intelecto, é a comunicação, é o fluir. A partir de agora, você se liberta do medo de se comunicar, o medo de falar, o medo de ser você, o medo de expandir, o medo de socializar. Agora você está pronta para se comunicar com o mundo e com você. Seus pensamentos fluem com muita naturalidade, com muita sincronicidade, com foco, compreensão, entendimento. A sua mente se arruma, se ajeita, tudo vai para o lugar. Tudo se arruma. E esse vento vem te trazendo arrepio, vem te trazendo força, encorajamento. É o poder dos ventos. O vento que leva o seu desejo e traz a realização. É o vento que leva o seu trabalho e traz o fruto. É o vento que leva o pensamento, que traz clareza. Depois dessa conexão, o tempo começa a mudar. Começa a mudar. Começa a chover. E a chuva vem lavando nossa alma, nosso corpo. A água é o condutor de energia. A água responde nossas emoções. Nossas emoções fluem como a água.
E essa água da chuva vem fazer fluir, dispersar, descarregar as emoções que estavam excessivas em nós. Seja raiva, ódio, mágoa, rancor, seja angústia, ansiedade, não importa. Mas quando essa água vem, ela lava, descarrega, limpa, filtra, purifica. Renova o nosso emocional, invade nosso coração, nos nutre, porque a água nutre, a água é vida. A água está no nosso corpo. Nós somos feitos de água. E a água vem nos fortalecendo. E a nossa água, nosso copo com água está sendo energizado. Vamos também beber dessa água que lava a alma, que lava o corpo, que lava o ser. A água que lava a alma, que lava o corpo, que lava o ser. A água que lava a alma, que lava o corpo, que lava o ser. Nesse momento, você vai unir as suas duas mãos em forma de prece. Você agora está unindo o seu yin e yang, sua força masculina e feminina, a sua força luz e sombra, todo o seu poder, a sua direita e a sua esquerda, se unem para um equilíbrio. Ao momento em que nós estamos conectados com uma energia muito superior à nossa. E agora, Deus coloca a mão sobre a cabeça de cada um. Sinta essa mão sobre a sua coroa, sobre a sua cabeça. Deus colocando a mão sobre tua cabeça. E Ele diz: eu te abençoo, meu filho. Eu te abençoo, minha filha. A vida é feita de luz e de sombra. Mas nunca deixe que a sua luz pare de brilhar. Brilhe intensamente. Compartilhe a sua luz. Leve a mensagem que o mundo precisa ouvir. Cresça, amadureça com as suas escolhas. Mas sempre caminhe direto à retidão. Organize a sua vida e ajude a organizar o mundo. Pois você é um ponto de luz que eu tenho para espalhar no mundo. Respirando profundamente. Respirando profundamente. Nesse momento, você vai sentindo o seu corpo ficar mais leve. Vai sentindo a energia que você recebeu positiva se acomodar no seu corpo. E vamos caminhando para a dispersão, para o despertamento. Toda energia que era nociva já foi embora. O que fica agora é somente o bem-estar, a paz, a cura e a vontade de crescer,
Aos poucos vai despertando, abrindo seus olhos, mexendo seu corpo. Agora pode beber sua água. Nesse momento vou encerrar a gravação do vídeo e vamos abrir para os depoimentos, comentários, como que você está se sentindo, como que foi esse momento para você, o que você queira compartilhar.